Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, Israel, nosso fiel escudeiro. Bom dia, Ana, tudo bem? Quanto tempo? Seja muito bem-vinda. 7h31, estamos aí para o nosso início do papo matinal. Hoje fora do carro, né? Um tempo de descanso aqui, mas sempre cumprindo as nossas responsabilidades, porque elas nos salvam, né? Então me comprometi a estar com vocês aqui, estarei aqui. Deixa eu pedir um favor para vocês aqui nesse início de live agora. Sei que vocês estão no trajeto para o trabalho e tudo mais. Aqui embaixo tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho aí e manda para seus melhores amigos, aqueles que vocês acham que precisam ouvir um pouquinho desse papo matinal, participar dele. Então manda aí para seus melhores amigos, para eles acompanharem aí também o papo matinal, estarem presentes aqui conosco. E aí, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Como é que está sendo a semana, né? Tudo na paz? Que bom, que bom. Eu vou trazer um tema para vocês hoje aqui legal, hein? Prestem atenção nisso daí, que isso daqui cura muitas pessoas, cara. Sim, a verdade é essa. A verdade é que tem um poder de cura grande em cima dos nossos amigos aí. E para nós também, né? Vou marcar um 10 aqui para a gente começar muito em breve. Deixe-me. Vamos ver aí. Vamos ver. Vamos começar. Vamos lá, galera. Vamos premiar aqueles que estão pontualmente conosco aqui às 7h30 e vamos começar logo aí. No meio a galera vai se antenando. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Vamos começar aqui. Bem, pessoal, é o seguinte. Hoje, assim, eu não sei se vocês percebem isso, mas um grande mal, assim, que afeta as nossas vidas. E isso é uma forma que eu faço muito dentro dos atendimentos, né? Todas as vezes que uma pessoa me traz aqui, sobretudo se for uma questão que relacione um pouco de ansiedade, depressão, uma certa tristeza diante de alguma verdade, de alguma realidade, quase sempre eu utilizo as categorias da nossa vida para a gente verificar, por exemplo, onde que essa pessoa está sendo comprimida, ou onde que ela está sendo, de repente, vivendo um relaxamento, né? A nossa vida, ela é sobre uma certa tensão. Tem até uma história que contam, né, de Buda, que diziam que ele ia atravessando um rio, e durante essa travessia do rio ele tinha com ele um instrumento de corda, parecido com uma viola. Então, num momento de meditação, de pensamento, ele verbaliza um pensamento que estava dentro dele. Ele diz assim: se eu aperto demais, a corda estoura. Se eu folgo, ela não toca. Ou seja, que conclusão que ele chega ali é uma conclusão que é simples, mas assim funciona na vida dos instrumentos musicais, né? É necessário um certo ajuste, uma certa tensão da corda para que ela possa produzir um som harmônico. Se eu aperto demais a corda, ela acaba estourando. Se eu deixo ela folgada demais, ela não toca. E a nossa vida também, ela precisa de uma tensão ótima. Às vezes a gente fica muito preocupado em liberar as nossas tensões, né? Eu preciso relaxar, eu preciso descansar. Mas o problema é que esse excesso de diversão, esse excesso de relaxamento, ele vai levar as cordas da tua vida a não tocarem, né? Ou seja, você perde o sentido. Veja, o próprio nome já diz, né? Diversão, mudar ali a versão, né? Distrair, ou seja, sair um pouco do caminho. Então,
se você permanece muito nesse estado, o que acaba acontecendo no final das contas? Você vai perder o sentido da tua vida, né? É ou não é isso que acontece com as pessoas que enfrentam uma depressão, uma tristeza profunda? Elas se perdem um pouco no espaço e no tempo e já não sabem muito bem para onde estão indo. Agora, por outro lado, se você aperta demais, se você coloca tensão demais, o que acontece? Essa corda chega uma hora que ela estoura, né? Que ela também vai ficar sem sentido, sem função, mas não mais por uma ausência de tensão, mas por um excesso dela. Então eu gosto de analisar a vida bastante pelas categorias, né? Sobre a quantidade, a qualidade, o espaço, o tempo, as relações, o estado, o hábito. Essas são as categorias, né? Na verdade, que Aristóteles enunciava e estudava as coisas a partir delas. Então a gente percebe que através das categorias a gente consegue ter um olhar muito bom para a vida material. E não é novidade que a gente perceba que na vida, nos nossos dias, né, as pessoas elas estão malucas, sobretudo em relação ao tempo e ao espaço. Sobretudo em relação ao tempo e ao espaço, a gente parece que perdeu esse domínio. E não só o domínio sobre o tempo e o espaço, mas a capacidade de perceber o quanto o tempo e o espaço também afetam na nossa vida. É ou não é um pouco assim? Então a gente, por exemplo, eu já tive pessoas que eu atendi aqui que relatavam para mim, por exemplo, uma profunda ansiedade, e dentro da conversa que eu fazia com elas eu conseguia perceber que a pessoa passava mais de 10 horas do seu dia enfurnada dentro de um cubículo diante de uma tela de computador. Ora, não é muito difícil a gente pensar e perceber que essa pessoa está compressiva no espaço, né? Que tem um espaço apertando ela. E na nossa vida psicológica a coisa funciona assim. A gente introjeta muita coisa que o nosso personagem vive no corpo, assim como a gente exterioriza muitas coisas que acontecem no nosso mundo interior. Não é assim que a gente chama as doenças psicossomáticas? O que são? Realidades que nós vivemos na nossa mente, no nosso crítico e no nosso roteirista, que acabam se transbordando para a vida de um personagem que está no palco, para a nossa vida material, para o nosso corpo. Ou o inverso, uma realidade que a gente vive constantemente no nosso personagem e que nós introjetamos para dentro da vida do crítico e do roteirista. Então essa é a vida humana. Um misto de corpo e alma, um misto de material e imaterial, onde a gente passa realidades imateriais para as realidades materiais e das realidades materiais nós passamos coisas para a nossa realidade imaterial. Então, eu dizia para vocês aqui que é muito comum a gente encontrar essa questão da perda do domínio no tempo e no espaço. E isso aconteceu por quê? Isso acontece por quê na nossa vida? Sobretudo porque a gente não tem às vezes muito domínio da história, né? Então, assim, em relação a vários temas, tá? Vou falar aqui para vocês. Por exemplo, quando as pessoas elas me veem na rua com um monte de criança, elas pensam logo na questão do seguinte: nossa, pô, mas tanto filho, será que consegue dar conta disso financeiramente? Alguns outros olham para isso e dizem assim: nossa, mas que irresponsabilidade, caraca, como é que vai educar todas essas crianças? Pô, o mundo está passando por isso. Ou seja, as pessoas elas sempre pensam na possibilidade de controle em relação, por exemplo, à quantidade de filhos. Só que elas esquecem que essa realidade do domínio sobre quantidade de filhos, métodos contraceptivos, isso não tem 100 anos na história. Você falar isso se você tivesse a oportunidade de falar isso por um Napoleão Bonaparte, por um Luís de Camões, para alguém que viveu no século passado, no século retrasado, isso soaria bastante estranho. Na verdade, se você tivesse a oportunidade de falar isso com seus bisavós, isso já seria bastante estranho, porque é uma realidade muito nova. E qual a característica do nosso tempo, o tempo que nós vivemos hoje? Pela primeira vez na história, o homem evoluiu rapidamente na característica tecnológica. Ou seja, nós aprendemos a operar o mundo de uma forma muito mais eficaz. O que não quer dizer que nós evoluímos no conhecimento, tá? Prestem bem atenção nessa diferença.
aprender a operar o mundo não é a mesma coisa do que aprender a conhecer o mundo. Porque conhecer traz em si uma ideia de entendimento das causas. Então, nós crescemos muito na capacidade tecnológica de operar, né? Então, veja como a engenharia evoluiu, como que a informática evoluiu. E todas essas evoluções, elas tornaram as coisas mais práticas, ou seja, menos trabalhosas. Elas exigem menos a ação da gente, menos da categoria ação. Muitas das vezes, elas diminuíram o espaço. Veja, os primeiros computadores, eles eram gigantes, imensos. Hoje você tem um computador exatamente na sua mão agora me assistindo. Porque o celular é um computador. Elas diminuíram as características de espaço. Veja, antigamente, para você conversar com uma pessoa lá no outro lado do mundo, você precisava mandar uma carta, isso ia levar um certo tempo para chegar lá, e poderia ter a falha, não chegar e tudo mais, depois essa pessoa responder a carta. Hoje você consegue simplesmente mandar um e-mail, ou mandar um zap, ou simplesmente fazer uma chamada de vídeo. Então olha como os espaços foram encurtados. E o tempo também, né? É ou não é verdade que hoje você precisa de alguma coisa, tu já manda o zap para a pessoa e já fica ali ansiosa. Tipo assim, ei, responde. Ou seja, a gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo para ontem. Então veja o que a gente fez com o tempo, com a dimensão do tempo e do espaço. A gente pegou e fez isso, ó, encurtou. Só que é o seguinte, o teu cérebro, o meu cérebro, a tua alma, a minha alma, é a mesma alma das pessoas do século passado. O nosso modo de funcionamento é o mesmo do passado. Então, o que está acontecendo conosco e com a nossa geração, com essa geração que está chegando doente nos consultórios? São pessoas que perderam o domínio sobre o tempo e o espaço. São pessoas que já não sabem mais como lidar com essa realidade. E elas não sabem mais quem manda em quem. Então são pessoas que estão sempre pressionadas pelas demandas da vida, né? Pelas demandas da vida, pelos compromissos de trabalho, pelas exigências afetivas, estão sempre correndo atrás do próprio rabo. Ou são pessoas que desistiram disso. São as pessoas que não aprenderam mais a viver aquela tensão na justa medida que é necessária para a vida humana, né? Ou elas estão com a corda apertada demais, vivendo uma espécie de ansiedade, de frenesi, e estão vendo as suas cordas estourarem, ou elas já folgaram demais essa corda numa espécie de desistência, e a partir de agora não sabem muito para onde estão indo. Essa é a dinâmica da nossa vida, ou não é? Isso acontece com você ou não acontece? Pode comentar para mim aqui, eu gosto quando vocês participam. Eu gosto quando vocês interagem aqui comigo, quando vocês dizem para mim também a opinião de vocês, né? Para mim é importante isso. Eu não estou aqui... essas lives matinais, elas não têm o intuito de ser uma aula, né? Ela é um bate-papo sobre a vida, uma reflexão. Tanto é que grande parte desses temas, às vezes eu trago aqui para vocês, que são, às vezes, a minha meditação matinal. Às vezes eu estou meditando sobre a minha própria vida. Então é ou não é verdade que isso também acontece com você? Você experimenta esse desajuste no espaço, no tempo, né? Percebendo que aquilo ali não está muito bem encaixado. Isso também acontece comigo, né? Eu também sou fruto desse tempo. E por vezes eu também me vejo, às vezes, pressionado, né, demais por uma realidade ou por uma demanda. Ou, de repente, eu me vejo naquela necessidade do seguinte: nossa, agora eu preciso relaxar, preciso descansar. E aí, quando eu vou ver, eu falei, cara, minha vida perdeu um pouco o sentido. E aí é dentro dessas coisas que existe um remédio muito antigo para isso tudo. Existe um remédio muito antigo para tudo isso. É bom que a Juliana entrou aí. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda. Por quê? Que é bom que a Juliana entrou aqui agora. Eu tive nesse final de semana com a Juliana no mesmo lugar, né? Final de semana passado. Tivemos num encontro lá de amigos que trabalham com parte de saúde mental, psicoterapia e tal. Falamos um pouco lá sobre as 3 pessoas, né? Bom dia, Juliana. E eu queria partilhar uma experiência que eu vivi nessa realidade. Assim que a gente chegou, o primeiro evento desse momento foi uma missa. Foi uma missa. E essa paróquia especificamente, né, é uma paróquia que o padre ele tem uma influência monástica grande, né? Então, assim, me chamava a atenção. Por quê?
a coisa funcionava num ritmo dentro dessa missa. O responder, né? Todo mundo aqui, mesmo que não seja católico, comenta pra mim aí, já participou de uma missa? Sabe como é que é? Né? Aquele senta e levanta, o padre fala algumas coisas, a gente responde, não é isso? Existe aquela participação. Existe aquela participação. Então, mas me chamava a atenção porque o padre ele cadenciava bastante as respostas. A missa em questão não tinha missa, não tinha música, mas era aquele ritmo. Tá? E eu me percebi, por exemplo, profundamente acelerado. Porque o padre falava, por Cristo nosso Senhor, a resposta é amém. Eu já estava amém. Aí daqui a pouco passava 1 ou 2 segundos, as pessoas falavam amém. Ora, viver aquele momento com a liturgia me permitia a experiência de como que eu estava desajustado no tempo. De como que eu estou acelerado. De como que eu estou correndo como se eu estivesse dançando uma música fora do ritmo. Entende? E tudo me parece que a condução daquela liturgia ela era proposital. É uma frase que exige uma resposta. É um tempo numa certa cadência para se dar uma resposta. Diante de uma fala, eu preciso, antes de responder, antes de fazer tudo, contemplar, pensar um pouco, estar na presença. Então a liturgia ela surge como um grande remédio para essas coisas. E eu vou confessar para vocês aqui, todas as vezes que eu me sinto desorganizado na minha vida, que minha cabeça ela começa a estar desorganizada, para onde eu recorro? Para a liturgia. Entendam o seguinte, nós estamos vivendo a dinâmica de 2 grandes tempos. O Cronos, que é esse tempo material, da mitologia grega mesmo, Cronos era aquele pai que devorava os seus filhos, assim como o tempo devora as coisas. Né? Essa garrafa está aqui comigo agora, aqui, ó. Mas amanhã, fatalmente, ela já não estará assim. Ela, de repente, já estará sem essa etiqueta, às vezes rasgada, sem a tampa. No tempo as coisas se deterioram. Olha para você, olha no espelho. Você já não é mais aquela mesma pessoa de 5, 6 anos atrás. Tu envelheceu. Esse é o Cronos. O tempo. Esse Deus que devora os seus filhos. E existe o tempo de Deus, que nós chamamos de Kairos. O tempo de Deus, o tempo das coisas divinas. A jornada da nossa vida, sobretudo na questão do tempo, é uma jornada de adequação a esse Kairos ainda aqui. Então a liturgia ela é essa oportunidade, ela é esse time. Nós costumamos falar às vezes aqui em casa para os nossos filhos, sobretudo quando eles estão fazendo coisa fora de tempo. Por exemplo, no meio aqui de um jantar, no meio de uma conversa entre amigos, aí uma das crianças quer brincar de Nerf, ou de repente quer parar e se isolar para ler um livro. E a gente costuma falar com os nossos filhos essas coisas, né? A gente fala para eles assim, filho, você está perdendo o time. Filho, você está perdendo o time, está perdendo o momento da coisa. A vida exige exatamente essa justa tensão. E quando a gente está analisando a categoria do tempo, a justa tensão é o tempo de cada coisa. Então todas as vezes que eu me vejo desorganizado, eu volto para a liturgia, eu volto para a Santa Missa, eu volto para a liturgia das horas. Por quê? Porque essa é a forma de eu reorganizar o meu interior através do meu exterior. É mostrar que existe um tempo maior do que o meu e que pode organizar esse meu mundo interior. E ele não organiza só o momento de cada coisa, mas os assuntos da minha vida, a prioridade dos assuntos, a hierarquia dos valores, a hierarquia dos amores. Porque esse é o grande drama que a gente encontra, que eu vou dizer aqui para vocês, de verdade, e quem trabalha com saúde mental sabe disso. O grande drama do nosso tempo hoje, e das pessoas que chegam no consultório, são de pessoas que não sabem colocar as suas coisas em cada lugar. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Ou seja, é um grande drama de ordem. São pessoas que não sabem o tempo das coisas, que não aprenderam, assim como alguns dos meus filhos menores, o time das coisas. Ou pessoas que não aprenderam, na sua maioria das vezes, hierarquizar os seus amores. Ou seja, eu tenho 24 horas. Na minha vida eu sou casado, eu trabalho, eu sou médico, eu sou tal coisa. Cara, o que é mais importante? É eu fazer o atendimento de alguma pessoa, eu jogar golfe? É eu brincar de videogame com meus filhos?
ou eu entregar um relatório no trabalho, eu ir à Santa Missa ou eu dormir um pouco mais. Percebem? Esse desajuste do tempo, que é muito aceitável para o meu filho de 5 anos, mas não pode ser aceitável de forma alguma para a nossa vida adulta já. A hierarquia das coisas. Pessoas sem ritmo. É nesse meio tempo que urge e que surge a liturgia. Então vejam, a missa e a liturgia na Igreja Católica, ela não é só um senta e levanta. Ela é um ajuste corporal e mental do seu tempo. É uma saída do Cronos para uma entrada no Kairos. É uma mudança sobre onde está o teu coração também, né? Em que você tem colocado importância? Quais são as grandes coisas que você tem se preocupado no teu dia? Para que a gente possa encontrar dentro da nossa vida humana, nas nossas virtudes humanas, o ajuste perfeito do tempo. Perfeito, meus amigos? O que eu quero dizer aqui? Vamos tornar isso daqui, que ficou um pouco teórico, numa parte prática. Se você percebe isso daí na sua realidade, né, na sua vida, pô, Maurício, sim, pra mim tá assim. Eu tô desajustado no tempo, eu tô desajustado no espaço, eu fico perdido, eu não sei dar hora para cada coisa, eu não sei conceder o espaço para cada momento, eu não sei dizer para você, Maurício. Às vezes eu me vejo dando muita importância para coisas que são pouco importantes e pouca importância para coisas que são muito importantes. Eu me vejo errando isso com frequência. Perceba o seguinte, larga essa tua ideia de que a vida precisa ser espontânea, que as coisas precisam acontecer no ritmo do teu coração, né? De tipo assim, dos teus sentimentos que são profundamente inconstantes, e começa a perceber que você precisa alinhar a tua vida com uma realidade muito mais estável do que você. Deixa eu contar uma coisa pra você. A igreja, ela tem 2000 anos. Mais de 2000 anos, né? Ela nasce com o próprio Cristo. Você acha que ela não sabe como ordenar o teu tempo? Você acha que quantas vezes ela já enfrentou diante da história essas coisas? Então a liturgia, ela é esse remédio. Esse remédio que hoje a gente fica tentando fazer com a agenda, dizendo que a agenda não é importante, que a rotina não é importante, mas é necessário que você aprenda a conduzir o batimento do teu coração, sabe? Que você aprenda a viver a vida com uma espécie de um certo ritmo, um olhar de eternidade. Né? Veja, por exemplo, como funciona a tradicional música da igreja mesmo, que é a música, o canto gregoriano. Né? Ele tem aquela questão dos melismas, né? O que é um melisma? É essa coisa dessa extensão da vogal final que nos passa uma sensação de eternidade, né? Por exemplo, Pater noster, qui es in celi. Observa que você experimenta um pouco mais de um fluir na tua vida, né? No batimento do teu coração, quando você ouve, por exemplo, uma música, um canto gregoriano, uma música instrumental. Por quê? Porque ela não tem um ritmo, né? Que fica ali cortando e prendendo tuas pernas na matéria o tempo todo. Você experimenta um quê de eternidade. Então veja como faz bem você adequar isso. Você aprender a olhar a tua vida com um certo tipo de ritmo. Você aprender, de novo, a olhar para as coisas no mundo e, antes de tomar decisões, ações em relação a ela, você aprender a contemplar. Veja que a liturgia tem muito disso. A leitura de um texto e um silêncio. A leitura de um salmo ou de alguma outra coisa e um momento de paz. Esse intervalo que a liturgia nos propõe, ele é proposital, meu amigo. Ele é proposital. Ele é para que a sua vida, o teu coração, ele entre num ritmo do Kairos. E ele saia desse ritmo do Cronos, daquele que devora as coisas, daquele que acaba com as coisas. É necessário. Então, se hoje a tua vida está agitada, né? Se hoje está começando o teu dia agora, e tu já começou com o pé esquerdo, cara, já entrou no teu dia agora
na seguinte situação, cara, tem que trabalhar e tem que entregar não sei o que, e você já entrou naquele frenesi de cobranças externas, e o teu filho te cobrando alguma coisa dentro de casa, mas você tem aquela preocupação do teu trabalho, lembra o seguinte, é necessário a gente hierarquizar as coisas. Primeiro as coisas primeiras, né? Primeiro as coisas maiores, primeiro os amores maiores, depois os outros amores se subordinando a esse amor maior. Então veja, primeiro as coisas de Deus, né? Cuidar, dá esse cuidado para as coisas de Deus, né? E a sua justiça ela vem por acréscimo, já diz a Sagrada Escritura, né? Então primeiro organiza as tuas coisas de Deus, depois as coisas da tua família subordinadas às coisas de Deus, as coisas do teu trabalho subordinado às suas realidades familiares e às suas realidades com Deus, depois seus adventos sociais, por exemplo, subordinados à tua família, ao teu trabalho e às coisas de Deus, vivendo esse guarda-chuva. E tudo isso ordenando de acordo com o Kairos. A liturgia pode te ajudar nisso. Se tu fores atento, se procurar um lugar onde você possa viver essa experiência com calma, né, com verdade, com atenção, você vai perceber, né, esse ritmo, esse batimento do coração no qual nós precisamos adequar a nossa vida. Meus amigos, eu passei demais do tempo hoje aqui do nosso papo matinal, me aproveitei aqui que estou um pouco em casa. Obrigado por mais um dia estar aqui. Todos os dias estamos aqui 7h30, todos os dias carregando essa pequena meditação para o nosso dia. 15 minutos diários, né? Te espero aqui amanhã, ao vivo também, 7h30 da manhã, nesse mesmo bate-lugar, nesse mesmo bate-horário, tá? Para a gente poder fazer o nosso papo matinal. Compartilhem, printem aqui a tela aqui, me marca nos stories lá. Tem um pessoal me marcando nos stories, colocando hashtag as nossas responsabilidades nos salvam, né? As nossas responsabilidades nos salvam. Printa aí, me marca, vou te compartilhar lá junto, né? Ajuda a manter essa corrente dessa união aqui dos nossos encontros matinais, ajuda a divulgar para os teus amigos, para a tua família, para que possamos estar aqui conosco, né? Todos os papos matinais eles estão organizados lá no perfil, então se você perdeu algum, pode tranquilamente ir lá, ver o papo matinal de ontem, que foi o 17, o 16, o 15, tem vários assuntos aqui em shots pequenos, né, para poder alimentar o teu dia, alimentar a tua meditação, fazer você permanecer, né, diante de alguns assuntos grandiosos da tua vida, tá? E compartilha esse vídeo aqui também, depois que ele entrar no meu feed lá, dá o gásinho, volta lá, dá uma curtida, dá uma compartilhada, e assim você vai estar fazendo o seu papel e me ajudando a divulgar aqui o nosso papo matinal, tá bom? Um grande abraço para todos, um bom dia, fiquem com Deus!